Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Roberto Martins e novamente aqui em uma live no nosso domingo, às 11 horas, né? E hoje o tema vai ser como a gente divide e como a gente planta uma orquídea entolcerada, né? Então normalmente aí a gente tem algumas orquídeas que já estão há muito tempo no nosso orquidário, né? E a gente às vezes ali vamos começar a dividir, né? Chega uma hora que a gente precisa dividir, a gente precisa mexer nessa orquídea, né? E aqui hoje vamos falar sobre isso. Como dividir e como replantar, o que a gente precisa fazer, tá ok? Bom pessoal, sejam bem-vindos, aí vão verificando como é que está o som, espero que esteja tudo ok e vamos aí conversando, aí vamos aí falando e de repente aí como a gente já faz algumas lives, já vem fazendo há algum tempo essa série de lives, a gente muitas vezes tem algumas pessoas novas também. Então como que a gente faz? A gente principalmente, em primeiro lugar, a gente apresenta o tema, né? Faz a oficina, né? Mostra tudo que a gente está fazendo ou a respeito do tema e depois no final a gente abre ali alguns minutos para a gente responder algumas perguntas. Tá ok, pessoal? Então, bom, sejam bem-vindos e vamos aí a nossa live de hoje, né? Eu sei que hoje vai demorar um pouco mais, né? Então acredito que assim, vamos tentar ser um pouco mais rápido, mais objetivo, porque como a gente fala de plantio, divisão, tudo isso, ela sempre acaba sendo um pouco mais minuciosa e a gente acaba tomando um pouco mais de tempo. Beleza? Bom, pessoal, em primeiro lugar, vamos mostrar algumas plantas que estão floridas aqui? Então, vamos lá. Bom, pessoal, para quem gosta aí das Phalaenopsis, né? Então a gente tem aí agora começando a florir, né? As Phalaenopsis ludmaniana, né? Então aqui, olha que linda. Daqui é uma bela ludmaniana, então começando a florir e essa planta aqui inclusive está com duas hastes florais, né? Então olha só que coisa linda. Essa é a Phalaenopsis ludmaniana, né? Então começando aí a floração agora, tá ok? Bom, uma outra planta bem bacana que eu gosto bastante é uma encíclia, né? A Bracteense, né? Também começando a temporada de floração dela. Então, o que eu acho que ela é bacana, né? Que ela tem as pétalas e as sépalas são marrons, né? E esse labelo bem destacado, todo riscadinho, né? Um lilás, um rosa, né? Muito bacana mesmo, né? Então, essa daqui é a encíclia Bracteense, né? É uma planta aí de, não vou dizer pequeno, mas uma médio porte, né? Não é muito grande, mas também a floração dela compensa, né? Então isso é muito bacana nessa planta aqui, eu gosto bastante dela, né? Uma outra planta aqui, na verdade tem até duas, eu trouxe duas plantas aqui, ó. Aqui tem uma outra que também está florida. Uma outra planta aqui bacana, eu mostrei para vocês semana passada uma, né? E agora eu tô com algumas aí floridas, né? Então chegou a época de florir, né? O Xenox Scolopendria, né? Então esse daqui é o Xenox Scolopendria. E aí, ó, como que ele tá? Eles estão bem floridos agora. Então assim, a época é a época deles, né? E a floração aí fantástica, né? Olha só que plantas lindas. Então essas duas plantas aqui, essa daqui é um pouco menor, né? E essa daqui já é uma planta que eu tenho aí há alguns anos, né? E olha como que ela tá bacana. E a floração veio bem forte, né? É o que a gente fala, esse tipo de planta aqui, gente, muitas vezes a gente tem medo do cultivo dessas plantas, porque, nossa, morre com facilidade. Mas, na verdade, essas plantas aqui, elas precisam de um pouco de luz, né? Então, se a gente não der luz para essas plantas, normalmente o que vai acontecer? Ela não vai ter uma boa floração. Então, olha só, aqui eu mantenho ela num lugar bem iluminado, né? Um sombrite em torno de 50%. E olha só, que maravilha, né? Uma planta aí muito bacana e dentro das nossas queridas micro-orquídeas, né? Aqui também a gente já tem terminando a temporada aí das quiloquistas, né? Então aqui é uma das últimas que está florindo aqui, né? Essa daqui é uma planta que eu tenho já há algum tempo e ela é um pouco menor, né? A flor é um pouquinho menor e ela é toda pintadinha. Eu coloquei até no Instagram uma foto dela essa semana, né? Então é uma das últimas aí que estão florindo das quiloquistas, né? Então já a sequência de florações da quiloquista está terminando esse ano, né? Uma pena, porque é uma planta, uma espécie aí, um gênero muito bacana, muito legal, né?
Dentro aí das plantas da época, né, de floração, continua aí, né, que a gente sabe, né, as nossas Phalaenopsis parish, né, essa daqui ela tá bacaninha, ela tá com 3 hastes florais, né, então olha só, essa daqui é a nossa Phalaenopsis parish, né, eu plantei algumas semana passada no lequinho e essa daqui eu ainda vou esperar, porque eu vou esperar passar a floração para poder replantar ela no lequinho, porque eu prefiro cultivá-las no lequinho aqui em casa, tá, então essa daqui é a Phalaenopsis parish. Dentro dessas plantas menores, né, para quem gosta aí de plantas brancas, né, a minha esposa é doida por planta branca e eu também gosto de algumas, olha aqui. Essa daqui é o Merancilio trinazatum, eita, eu sempre enrosco no nome dele. Trinazutum, né, então esse daqui é uma variedade alba, né, olha ele aqui. Né, então floração também está bem florido agora, é época de floração. Semana passada eu mostrei um para vocês, um era um pouco maior, aquela planta inclusive é a minha planta. Essa daqui já está no orquidário, né? Mas olha só que bacana, né? Essa daqui também é uma planta só, tenho poucas plantas dela, essa planta que é um pouco mais rara, um pouco mais difícil e até para a gente fazer corte com ela. Uma planta que eu mostrei para vocês há algum tempo atrás, né? Também continua, aí teve mais uma floração. É o Paraphalaenopsis serpentilingua, né? E como a gente fala, qual que é a diferença? O que que ele tem? Por que desse nome, né? Porque a ponta do labelo ela parece uma língua de serpente, uma língua de cobra, né? Então aí fica o serpentilingua, Paraphalaenopsis serpentilingua, tá ok? Bom, gente, tem uma planta aqui que abriu essa semana e depois a gente vai mostrando algumas outras, mas eu achei essa planta aqui muito legal. Ela tá com o nome aqui para mim, ela veio como Reginae, tá? Eu tenho minhas dúvidas com relação a isso, né? Mas depois eu vou dar uma pesquisada. É que eu fui mexer no orquidário agora de manhã e ela estava florida. E eu falei, vou mostrar, né? Mas eu não tenho ainda certeza com relação ao nome dela. Só preciso confirmar se é realmente a Reginae. Tá joia? Mas olha só, mas não tira isso a beleza dela, né? O nome não tira a beleza. Mas ela aqui, olha que coisa linda. Então, já está vindo mais 2 hastes florais aqui, mas essa daqui já está aberta. Bacana? Aqui eu tenho algumas outras plantas, né, que depois a gente vai mostrando para vocês aí no decorrer da live, tá bom? Bom, pessoal, vamos lá. Vamos falar aí sobre o tema de hoje, né? O plantio, a divisão, né? Como dividir e como a gente plantar aí orquídeas entolceradas, né? Tomar o finalzinho do meu cafezinho. Bom, vamos lá, gente. O que a gente precisa primeiro, né? Em primeiro lugar, quando a gente vai mexer com isso, principalmente com a questão das plantas entolceradas, né? Então vocês vejam, aqui eu tenho uma orquídea, né? Foi aquela que eu mostrei a foto para vocês ontem, né? Coloquei na chamada da live. Ele é um bulbofilo. E aí eu estou precisando já dividir ele porque ele já está aqui quase sem espaço, já as plantas estão começando a subir uma por cima das outras, né? As frentes, né? Melhor dizendo. Então chegou na hora de dividir, chegou na hora de separar, porque senão depois ele vai se tornar um emaranhado muito grande e eu não vou conseguir mexer mais com essa planta. Então eu preciso dividi-la, preciso cortá-la. Então, em primeiro lugar, você precisa ter a planta, né? Que você vai realizar a divisão. Então ela está aqui. As outras coisas que você já precisa ter na sua mão, tá? Quando você vai fazer esse tipo de trabalho no teu orquidário. Então, primeira coisa, você tem que ter os substratos, né? Normalmente, que não falo para vocês, eu uso aí a casca de macadâmia com carvão e casca de coco, né? Eu uso esfagno, então eu posso usar o esfagno misturado com o substrato, porque é um bulbofilo asiático, então um bulbofilo que normalmente gosta de um pouco mais de umidade. Então o que eu faço? Eu misturo a casca de macadâmia com um pouco de esfagno, né? Então eles já estão aqui abertos, né? Então tá aqui, deixa eu só puxar um pouquinho aqui para o lado para vocês verem. Então aqui eu tenho o esfagno, aqui eu tenho a casca de macadâmia, o esfagno já está um pouco úmido, eu vou precisar molhar um pouquinho mais. Aqui eu tenho a brita, né? Então que eu vou utilizar a brita também no fundo do vaso. Que mais que eu tenho aqui que eu preciso ter, né? Eu preciso ter os vasos. Então o que é o vaso que eu vou usar? Eu vou usar vaso tipo cuia, né? Então esse daqui é o de 13, tá? Então são os que eu vou utilizar.
Peguei 4, mas eu acho que eu talvez precise de mais vasos aí, mas vamos ver depois. A etiqueta, né, o bloquinho de etiquetas, a etiqueta para que eu possa identificar a planta. Nunca esqueçam de identificar a planta, porque normalmente quando a gente divide, ela está sem flor, né? Então, assim, a gente divide, vai colocando no lugar, depois eu faço, depois eu identifico. Não, gente, não deixe para depois, que depois você mistura as plantas e você não sabe quem é quem. Então, identifique, né? Marque as plantas, identifique elas. Pedaço de isopor, que eu vou colocar no fundo para que eu possa, de uma certa forma, tutorar ou prender ou fixar a planta, né? Porque eu vou mostrar para vocês como é que eu fixo também. A gente já fez isso uma outra vez, mas vou mostrar agora. Arame, porque aí eu vou criar esse gancho para fixar a planta no isopor. As outras ferramentas que eu utilizo vai ser o alicate, vai ser a tesoura para a gente cortar. Canela. Canela em pó, então aqui eu tenho a canela em pó para que eu possa colocar na planta onde que eu vou colocar as divisões, para poder ser a barreira ali, para poder não ter nenhum tipo de fungo, de vírus que possa, esses vírus, fungos oportunistas, né, vírus, fungo, bactéria oportunista, que possam ali prejudicar essa planta dividida, tá ok? Outras coisas importantes. Maçarico, né? Então eu tenho esse maçarico que eu utilizo, é lógico que você pode utilizar a boca do fogão, pode utilizar qualquer outro artifício, mas aqui como a gente está aqui fazendo a live, eu vou acabar utilizando isso daqui, que é uma ferramenta que eu tenho também. Então um maçarico, né? E um borrifador, beleza? Então essas são as coisas que normalmente aí a gente vai utilizar e aonde que a gente vai fazer o nosso trabalho agora. Bom, vamos lá então. Agora vamos separar aqui um pouco as coisas, né? Vamos organizar um pouco a mesa aqui para ficar mais fácil que a gente trabalhe, certo? Então vamos lá, vamos tirar tudo aqui agora. O isopor, os cotonetes que eu peguei para poder utilizar a canela em pó, os vasos. Então tá tudo aqui. Então chegou a hora da gente começar a mexer com a planta, beleza? Então, em primeiro lugar, eu pego a planta. Essa planta eu já molhei ela hoje de manhã, né? Então ela está bem úmida, mas vamos utilizar um pouco mais de água aqui, tá? Por que eu molho a planta, tá? Porque ela fica mais maleável, ela fica menos rígida, as raízes também ficam mais maleáveis, então fica mais fácil de você mexer com a planta. Porque se você mexe com a planta seca, a raiz, a ponta das raízes e também o rizoma, ele fica muito rígido, então ele acaba quebrando com mais facilidade, tá? Então normalmente o que eu faço? Eu molho a planta antes de começar a mexer com ela, tá? Vamos lá agora. Vamos deixar aqui. O que eu vou fazer agora? Vamos tirar aqui esse suporte, né? O arame que eu tenho para ajudar a deixar o vaso pendurado. Tiro ele. Aqui está o nome, a etiqueta, então você deixa sempre aqui para você poder saber qual é a espécie que você está dividindo. E agora começa a nossa bagunça, né? Então primeiro você vai observar, normalmente eu fixo a planta, né, com os grampos, então eu tiro todo, vou procurar onde que tá os grampos, vamos tirando todos os grampos. Então vamos lá, aqui tem mais um grampo, mais um grampo. Tem mais grampo aqui? Tem mais um grampo que está aqui atrás. Tirei ele. Mais outro aqui. E eu acho que foram todos os grampos retirados. Tá ok? Bom, aqui eu tenho uma planta que tá... Então vamos lá. Agora, o que eu faço, gente? Normalmente, como que algumas pessoas fazem, né? E é uma coisa que eu não gosto, tá? Você vai tirando a frente das plantas, tá? E o que acontece? Quando você começa a tirar as frentes da planta, a traseira vai ficando fraca. E a traseira muitas vezes depois não tem olho para soltar uma nova frente. E a traseira acaba morrendo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Vou mostrar uma aqui, ó. Isso daqui foi um exemplo, ó. Isso daqui é uma traseira, tá? Que foi cortada a frente dela. O que aconteceu, ó? Os bulbos foram morrendo, porque ele não tinha mais olho, não tinha mais força para soltar a frente. O que acontece? Só ficou uma traseira aqui, ó. E provavelmente essa daqui a algum tempo ela vai morrer também,
porque ela não tem força. Então, o que eu sempre falo? Você pegue a planta e divida a planta, né? Não simplesmente vá só cortando as frentes dela. Vá dividindo a planta, porque você dividindo a planta, você sempre vai dividir plantas, né? Você não vai só tirar a frente dela. Então tome muito cuidado com isso, que muita gente faz, o bulbofilo cresceu ou alguma outra planta cresceu, ele vai lá e pumba, corta a frente. Solta uma outra frente, ele vai lá e corta a frente, porque o que a planta faz? Ela pega toda a energia dela para soltar uma nova frente. O que você faz? Corta a frente dela. Aí ela vai, recupera a energia, você vai lá e corta a outra frente dela. O que acontece? A planta fica fraca. Chega um momento que ela começa a morrer e vai para trás. Tá? Então o que eu faço normalmente? Eu divido a planta, eu espero a planta crescer, ficar aí com um tamanho bom e vou lá e divido a planta. Eu não tiro só as frentes, tá ok? Então tome muito cuidado com isso, porque normalmente às vezes vai um amigo em casa ou você quer fazer uma troca com outro amigo que tem uma planta que você não tem e você fica lá só cortando frente. Tome muito cuidado com isso. Muitas vezes o que vai acontecer? Você vai perder a tua planta. Porque toda a energia que ela tem, que ela joga aí para crescimento de uma nova frente, você vai lá e corta, tá? Então tome muito cuidado com isso. Então vamos lá. Agora o que eu faço, gente? Eu tiro a planta do vaso. Então vamos lá. Agora eu tiro a planta do vaso. Então tirei a planta do vaso. Então pronto, tá aqui, tá tirada a planta do vaso. Agora eu com cuidado vou mexendo o substrato e vou abrindo a planta. Porque muitas vezes ela já vai te mostrando como você vai dividi-la, né? Então vamos lá, aqui eu já estou olhando as divisões. Olha aqui, ó, o que acontece? Ó, já tem uma planta separada, ó. Aqui eu tenho uma planta separada. Aqui eu vou ter que dividir. Ó, aqui eu tenho uma outra divisão, tá? Aqui eu já tenho, ó, aqui, pronto. Então agora eu vou ter que cortar uma planta aqui, ó. Vou ter que cortar, tem uma parte dela aqui que eu vou ter que cortar, certo? Então o que você vai pegar, ó? Uma tesoura. Eu vou utilizar o maçarico, tá? Então esse maçarico é um maçarico que eu tenho aqui, um maçarico manual. Então vamos lá, abre um pouquinho do gás dele. Abriu a tocha, a chama. E aí o que eu faço? Vou flambar a tesoura. Fecho. E aqui eu vou cortar essa planta. Fiz o corte. Tá? Então vamos lá. Tá cortada a planta. Peguei isso daqui, a canela em pó, tá? Então eu pego normalmente um cotonete, molho um pouquinho o cotonete, pego a canela em pó. Aonde que eu fiz a divisão? Eu passo a canela em pó, certo? Passei a canela em pó, agora eu vou tirar a planta, ó. Tirar a planta com cuidado. Então aqui eu tirei uma divisão dela, ó. Você viu como ela estando molhada, fica muito mais fácil da gente dividir, ó. Ela vai soltando, o substrato vai caindo, fica muito mais fácil. As raízes, algumas raízes estão grudadas, né? Mas ó, ele sai facilmente, a raiz está maleável, você não quebra a raiz, tá? E isso que é o bacana, ó. Por isso que eu sempre comento, molhem que fica bem mais fácil você fazer a divisão, né? Então, ó, praticamente aqui, ó, teve uma raiz que quebrou. Quebrou um pedacinho de raiz, mas todas as outras, ó, estão inteiras. E aqui eu tenho mais uma planta. Então, coloco ela aqui, deixo aqui que depois eu vou mexer com ela. Então a gente já tem aqui duas plantas que a gente já dividiu. Uma outra que eu cortei, agora essa que eu cortei. Então eu tenho aqui, olha, a terceira planta. Tá aqui, são 3 plantas já. Agora aqui, o que eu tenho? Uma outra planta aqui que eu vou dividi-la também, tá? Então o que a gente vai fazer aqui? A mesma coisa, pega a tesoura novamente, tá? Aumentou de novo a chama. Passa aí
o maçarico. Cuidado que ela agora está quente, né, gente? Fecha. E vamos aqui cortar de novo. Tá? Então a gente cortou de novo. Cuidado com a tesoura que ela está quente. Canela de novo. Vamos lá. Passa na parte onde que você fez a divisão, certo? Nas duas partes que foram feitas a divisão. E aqui, novamente, a gente tem aqui, ó, uma outra planta. Tá? Aqui tem um broto seco aqui, então já vou aproveitar, vou cortar ele aqui também. Passo um pouquinho de canela em pó, novamente. E aqui, olha, como estava molhado o substrato, ó, as raízes estão todas inteiras, ó. A planta tá aqui, ó, inteiríssima, ó. E as raízes, ó, todas as raízes inteiras. Então, o que que eu faço aqui? Caiu. Então, vamos deixar aqui. E aqui, essa outra parte aqui, tem um grampo. Vamos tirar mais um grampo que ficou perdido aqui. Pronto. Tirei esse outro grampo. E aqui está a planta. Uma outra planta também. Só cuidado para manusear, porque pode acabar quebrando também, tá, gente? Então aqui, olha, tem uma outra planta. Então agora, o que eu faço com esse substrato aqui? Vamos tirar todo esse substrato, tirar as plantas. Então tirei aqui as plantas, estou tirando todas as plantas. Esse daqui, olha, esse último que ficou aqui, que foi aquele que eu mostrei para vocês. O que a gente vai fazer aqui? Cortar novamente, né? Passar um pouco aqui de canela em pó nele e torcer para que de repente aí ele possa ter força uma hora e de repente soltar mais uma planta, tá? Eu só vou pedir aqui, ver se eu consigo uma ajuda com a minha esposa, ver se ela tá por aqui. Você coloca esse daqui, pode jogar ali naquele canto, dentro daquele vaso que está ali no chão, daquele prato, né? Então vamos lá, gente. Agora as plantas estão divididas. Ah, Roberto, mas você não lava a planta nem nada? Não, aqui eu não vou mexer porque foi uma divisão simples, a planta está saudável. E muitas vezes aqui você tem uma microbiologia que ela está viva nessa planta. Então, ah, mas você não lava a planta? Não, a planta está saudável, é uma planta da minha coleção, uma planta que eu tenho já há muitos anos. A planta não tem vírus, a planta não tem bactéria, a planta não tem nada. Então não preciso mexer, não preciso lavar essa planta. Porque muitas vezes, gente, o que acontece? Pra gente, a gente acaba não enxergando e não tendo isso como algo de importante. Mas olha, aqui existe, ó, tá vendo essas algas aqui, tudo isso que tá aqui, isso aqui é uma microbiologia, ela tá viva, né? Se você lavar essa planta, ir lá esfregar, tem um monte de raiz morta, aí ok, mas assim, as raízes estão vivas, ó, todas as raízes estão vivas dessa planta. Então assim, aqui eu tenho uma microbiologia. Se eu lavar essa planta e tudo, o que vai acontecer? Ela vai ficar inerte de novo. Ah, Roberto, mas eu acho melhor lavar. Ao seu critério, tá? Você pode lavar, pode fazer o que você quiser. Quer esterilizar, quer jogar um fungicida, faça tudo isso. Eu não faço, tá? Porque eu tenho uma planta aqui que eu sei que ela está saudável, é uma planta da minha coleção e ela está bem. Se fosse uma planta doente, eu nem estaria mexendo ela dessa forma aqui. Eu estaria mexendo ela num lugar mais isolado, num lugar com mais cuidado, para justamente eu não ter problema. Como é uma planta que eu sei que é saudável, não preciso fazer isso. Eu simplesmente faço a divisão, tiro aí o substrato que está mais velho e depois eu só dou uma leve limpeza e eu faço o plantio da planta. Ok? Então vamos lá. Agora eu vou pegar o quê? Um vaso. Então aqui, ó, o vaso normalmente que eu utilizo, esses vasos tipo cuia, que eu já fiz a divisão, porque vocês viram, a planta, como ela estava grande, ela estava num vaso cuia grande. Então agora eu vou pegar um vaso proporcional ao tamanho da planta. Então agora o que eu vou pegar? Pedacinhos de isopor, tá? Vou colocar aqui no fundo do vaso. Ele vai ficar dessa forma, tá, gente? Ó. O Willy Naval uma vez deu uma dica para nós, assim, que ele falou que ele prende com araminho aqui também o
isopor para ele não ficar caindo, tá? Também é uma dica para vocês, tá? Que o Willi comentou com nós. Então aqui, normalmente, o que eu faço? Eu só simplesmente coloco essa parte no fundo, pego um pouco de brita, né? Então a brita que eu já tenho aqui, coloco um pouco nas laterais, né? Só para preencher as laterais. Então ele dá preenche um pouco as laterais. Pronto, né? Então coloquei aqui para ajudar na drenagem. Bacana? Coloco agora, pego um pouco de substrato de casca de macadâmia, casca de coco e carvão. Coloquei. O que eu faço agora, gente? O esfagno tem que estar sempre úmido, tá, gente? Então eu molho aqui o esfagno, ele está úmido. O que eu faço? Eu coloco uma fina camada de esfagno, porque eu sei que esses bulbofilos que eu estou trabalhando, eles gostam de um ambiente um pouquinho mais úmido. Então eu coloco isso agora. Então agora eu vou pegar uma dessas mudas e vou fazer o plantio dela aqui. Então peguei uma dessas mudas, a raiz está aqui, ó, vocês vejam como a raiz dela está bem saudável. Termino de tirar esses substratos velhos aqui, que estão... esse isopor mais velho. Como ela está molhada, ela sai facilmente, o isopor quebra, e consegue tirar a raiz facilmente, ó. Já saiu a raiz, pronto. E aqui tá a planta. Tira um pouco desse substrato um pouco mais velho. Pronto. Agora eu acomodo, ó, vocês vejam, a planta aqui ela tem, olha, tá com duas frentes, tá? Então a traseira dela tá aqui atrás, ela já foi passada a canela, então o que eu faço agora? Vou acomodando essa planta aqui nesse vaso. Com cuidado, se acomoda as raízes, porque como ela está molhada, fica até mais fácil de você acomodá-la dentro do vaso, tá? E agora eu pego a traseira dela, que é essa traseira, e coloco aqui no canto do vaso. E agora vem a dica aí que é legal. Como é que eu prendo essa planta aqui? Aí eu vou pegar o arame, tá? Então o arame, eu uso normalmente o arame 18, né? Então eu corto o arame. Então, ó, o arame, eu pego um pedaço de arame aqui. Certo? Esse arame, o que eu faço com ele? Eu dobro ele, então vamos dizer que ele está à altura do vaso, aqui mais ou menos, tal. E aí eu faço tipo um grampo, olha só. Um grampo. Ó, fiz esse grampo, tá? Vou fazer mais uns 2 grampos que eu vou precisar aqui, de mais uns 2 grampos pelo menos. Outro grampo, tá? E vou fazer um outro grampo aqui. Fiz um outro grampo. Então vocês vejam, agora o que eu vou fazer com esse grampo? Vocês lembram que eu coloquei o pedaço de isopor no fundo do vaso? Quando a gente enfia esse grampo, ele vai fixar aqui, ó, no isopor. Então a planta vai ficar, ó, vai ficar fixa. A planta não tem problema de cair ou a planta se deslocar. Então esse grampo é para isso, para você fixar a planta no isopor que está aqui embaixo no vaso. E aí ela não se movimentar. E a raiz conseguir se desenvolver com facilidade. Então vamos lá agora. Prendi um no grampo, está preso um. Então vamos lá, como ele tinha aqui algumas frentes, então o que eu vou fazer aqui agora com cuidado? Vou prender novamente, mais um. Tá? Uma outra frente aqui para que ela fique bem fixa e não fique se balançando. E aqui vou precisar de uma quarta, tá? Porque como ela estava com 2 frentes, eu vou precisar de uma outra, de mais um grampo. Mais um grampo, fiz aqui rapidinho. E aqui fixou, certo? Então a planta aqui agora está fixa, ó. Ela não cai mais, ó. Tá fixa, né? Então isso que é bacana. Deixa eu só mudar esse grampo que ele não pegou muito bem. Pronto, ele pegou. Agora eu completo com um pouco de substrato de macadâmia.
tomando cuidado para não deixar as frentes enterradas, né? Então, aqui, coloquei novamente um pouco de substrato, vamos acomodando aqui os bulbos, né? Cobrindo as raízes, alguma raiz que ficou descoberta. Pronto, aqui, aqui, aqui. Aqui mais um pouquinho. Só o cuidado que vocês têm que ter sempre, gente, é de não deixar o bulbo à frente da planta enterrada ou enterrar muito o rizoma, tá? Esse rizoma ele não pode ficar enterrado, tá? Então aqui tá a planta, tá feita uma delas. Aqui, ó. Tá feito o plantio de uma, tá? Então uma. Eu vou plantar mais uma agora para vocês verem aí também como que eu faço novamente, tá joia? Então vamos lá. Vaso. Então pega o vaso. Um pedaço de isopor. Então normalmente você mede aí o isopor. Então vamos lá. Ele vai dar mais ou menos... Você vira o vaso ao contrário e mede no fundo do vaso o tamanho do isopor. Então já sei que ele vai ficar mais ou menos desse tamanho aqui. Pronto. Então tiro ele aqui, ó. Coloco novamente no fundo do vaso. Ele tá aqui no fundo do vaso. Agora, o que eu pego? Pego brita, coloco um pouco de brita aqui no fundo, nas laterais. Seguro o isopor, tá? Para que ele não fique jogando, ele fique caindo. Pronto, tá aqui, ó. A brita e o isopor lá no fundo. O que eu faço agora? Substrato, casca de macadâmia, casca de coco e carvão. Coloco um pouquinho, uma fina camada. Aí pego o esfagno, tá? Porque... volto a falar, essa é uma espécie que gosta de um pouco mais de umidade. Se fosse uma espécie que não gostasse de umidade, eu não precisava colocar o esfagno, tá certo? Então vou lá, é uma fina camada, então você coloca um pouco aí de esfagno, uma fina camada por cima do substrato que eu coloquei. Então vai ficar dessa forma. Tá joia? Então primeiro eu coloquei o isopor, depois eu coloquei as britas nas laterais, coloquei um pouco de substrato de casca de macadâmia, carvão e casca de coco, coloquei uma fina camada de esfagno, beleza? Pronto. Agora o que eu vou fazer? Vou acomodar a planta. Então vou escolher a planta que eu quero colocar aqui. Então, deixa eu ver. Eu vou ter trabalho daqui a pouco, eu vou ter que plantar todas essas plantas aqui. Então, ó, tem mais uma aqui, ó. Uma outra planta, então tá aqui, ela da mesma forma, ó, ela dividiu, então aqui ela tem uma frente e aqui ela tem uma outra frente, tá? Aqui ela tem uma raiz seca, que tá quebrada, mas ó, já estava solta, e o restante das raízes estão todas vivas. Então, quebrei aqui só tirando esse pedaço de isopor, ó, tá aqui. Raízes todas vivas e agora cuidado com essa frente para ela não quebrar e aqui a outra frente. Tá certo? Então vamos colocar aqui agora no vaso. Então a gente vai acomodando ela com cuidado aqui para que ela não quebre. Isso, tá? Então aqui mais ou menos eu já sei como que eu vou fixar ela aqui no vaso. Então vai ficar aqui, parará, aqui, certo? Agora eu vou pegar os grampos, né? Então fazer aqueles grampos que eu falei para vocês. Então fazer aqui uns 3 já, que eu acho que talvez eu vou precisar de 3 aqui. Pelo menos 3 eu vou precisar. Então mostrando novamente um pedaço de arame. No meio eu dobro ele. Tá feito um grampo. Então vou pegar um outro agora. Da mesma forma, dobro. Tá feito um outro grampo. E pego um outro aqui agora. Dobro. Fiz um grampo. Então o grampo fica assim, ó. Tá joia? Agora vamos lá, fixar a planta aqui em cima do isopor. Então, o que a gente vai fazendo? Vai pegando o grampo e fixa o rizoma dessa planta aqui no fundo. E ele vai fixar onde? No isopor que a gente colocou lá embaixo. Por isso que a gente coloca o isopor.
para ajudar na fixação do rizoma e essa planta não fique sambando dentro do vaso, fique quebrando as raízes e ela não se desenvolva bem. Tá joia? Então um outro aqui, pronto. Sempre com muito cuidado, tá, gente? Porque o rizoma, ele é muito delicado. Então na hora que você for colocar o grampo também, coloque com delicadeza, tá? Porque se você forçar muito, na hora que você afundar, ele pega o rizoma e quebra o rizoma, tá? Então a planta tá aqui, ó. Tá fixa a planta, ó. Tá fixa, tá aqui já dentro do vaso. O que a gente vai fazer agora? Vai só colocar um pouco de substrato para completar o vaso, tá? Esse substrato que eu completo é o casca de macadâmia com casca de coco e carvão. Então completei aqui o vaso. Então vamos lá. Cuidado para não enterrar as frentes, né? Como a gente já falou. Cuidado para não enterrar as frentes e nem a parte das frentes e nem o rizoma totalmente, tá? Então, aqui. Pronto. Tá aqui. Mais um vaso plantado, tá? Então é isso, gente. Então normalmente o que a gente faz? O cuidado que a gente tem que ter mais é de poder esterilizar as ferramentas que a gente vai utilizar para fazer o corte. Canela em pó é algo que vocês aí têm com facilidade em casa. A canela em pó ela vai ajudar na cicatrização. Tá? Porque quando a gente usa uma tesoura quente, já um ferro quente, ele já faz a cauterização da ferida, certo? Então quando a gente corta com ele quente, ele já faz a cauterização da ferida. Essa cauterização da ferida a gente faz uma barreira com a canela, para evitar realmente que tenha algum tipo de infecção, de vírus ou bactéria que venha ocorrer dentro dessa planta, tá ok? Então esse é o cuidado que a gente tem que ter. E as ferramentas que a gente utiliza, né? Então espero que eu tenha mostrado para vocês aí como que facilmente a gente fixa a planta dentro do vaso. E uma coisa que eu sempre dou dica para vocês, gente, que eu sempre falo e comento bastante. Não cortem frentes de planta. Divida a planta. Se você for mexer na planta, já divide a planta. Né? Eu quero cortar planta para o meu amigo, eu quero dar uma planta para o meu amigo. Vai lá e divide a planta. Se você tiver que dividir, divide em 2, divide em 3, divide em 4. Mas não fique cortando a frente da planta, gente. Isso atrapalha muito o desenvolvimento da planta. E a planta que vai ficar contigo é a traseira, ela vai ficar sempre fraca. Né? Porque normalmente a maioria das plantas, as raízes novas sempre vão saindo na frente. A traseira vai ficando as raízes velhas e aquela traseira muitas vezes ela não vai soltar raiz nova e não vai se desenvolver bem e a planta não vai crescer bem, vai perder a força porque toda a força dela foi jogada na frente. Então o que eu prefiro fazer sempre quando eu vou mexer numa planta? Eu não corto só a frente, eu vou lá e divido a planta. Divido realmente a planta. É lógico, aí eu escolho ali mais uma ou duas e guardo para mim, para ser a minha touceira, para ser a minha planta matriz. E aí a que eu tenho que dar para o meu amigo, eu dou para o meu amigo, faço a troca, faço o que eu quiser. Mas assim, evite ficar só cortando frente, que normalmente é o que muitas vezes a gente faz. Me dá uma frente, me corta um pedacinho. Tome cuidado com isso, porque a planta que vai ficar no teu orquidário muitas vezes é uma planta fraca, é uma planta que depois não vai se desenvolver e você vai acabar perdendo a planta. E aí muitas vezes o pessoal fala, eu perdi a minha planta. Você perdeu a sua planta porque você foi cortando só a frente. O que ficou para você ficou fraco, não teve mais força para se desenvolver, ele vai morrer. Tá bom, pessoal? Bom, acho que agora deve estar faltando pelo menos aí mais uns de 15, 16 minutos. Vamos ver se tem algumas perguntas que a gente possa responder e tentar tirar aí algumas dúvidas nesse tempo que resta. Tá joia, pessoal? Bom, tem alguma pergunta? Temos sim. Tem algumas perguntas. No Facebook está perguntando, todo substrato que você tirou do vaso será descartado ou dá para aproveitar? A Maria José. Isso, no Facebook. A Maria José no Facebook está me perguntando se o substrato que eu tirei da planta, o que eu faço com ele? Se eu posso reaproveitar ele ou se eu jogo fora. Maria José, eu jogo fora, tá? Porque esse substrato ele já está velho, né? Ele já está ali deteriorando. E se eu for utilizar em uma outra planta, o tempo de vida é curto.
né? Então, assim, eu prefiro jogar fora e pôr um substrato novo. Então, todo ele eu descarto, tá ok? Porque muitas vezes, gente, é aquilo que a gente fala. Você vai investir em planta, você tem que investir também no teu substrato. R$1 que você investe em planta, você vai ter que investir do teu orquidário. E esse R$1 que você investe é substrato, é vaso, é tudo isso, tá bom? Então, assim, joga fora. Substrato que você já utilizou, joga fora, não reaproveite ele. Bacana? A Cirlei também no Facebook perguntando como tirar cake de Pleurothales pectinata. A Cirlei, como tirar, ela está perguntando como tira um cake de Pleurothales pectinata. Como que você faz, tá? Você vai pegar, tem um vídeo que dentro do meu canal, Roberto Martins Microorquídeas, procura lá que tem um vídeo sobre cakes, tá? Como que eu tiro cakes. E aí eu mostro para vocês ali como que eu tiro o cake. Só que é importante para você tirar o cake? Ele tem que ter pelo menos de 2 a 3 folhas, tá? Então você tem que esperar ele crescer, não adianta ter uma folha só e você ir lá retirar, tá? Tem que ter pelo menos de 2 a 3 folhas e já tem que ter raiz formada. Aí você retira. Antes disso, não adianta você retirar que a planta, a probabilidade dela morrer é muito grande, tá joia? E quando você for puxar, você não puxa para frente, você puxa para trás. Com muito cuidado, você vai delicadamente, você segura bem a planta, né? Próxima, com as raízes e vai puxar para trás. Tá? É isso que você tem que fazer. Mas dá uma olhada lá no vídeo, no canal Roberto Martins Microorquídeas, que tem um sobre plantio de cake. Eu mostro como que eu tiro e como que eu planto. Tá ok? A Carol Talina está perguntando, no meu substrato costuma aparecer um fungo bem amarelo. Saberia dizer se ele é do bem? A Carol está perguntando sobre um fungo amarelo que aparece no substrato dela. Carol, não sei te dizer. Tá? Porque normalmente o que eu te digo aqui dentro, às vezes é algum fungo que tem na sua região e ele está se desenvolvendo nas suas plantas. Eu não sei porque aí o que vai acontecer, Carol? Existe uma infinidade de fungos, né? E muitos deles com a mesma cor, esse fungo amarelo, vermelho, verde, né? E assim, existem várias famílias de fungos, então fica muito difícil eu te dizer se ele é do bem ou não. O que você tem que observar? Se ele está prejudicando o desenvolvimento das suas plantas, porque tem alguns fungos que eles começam a crescer por cima da planta, tá? Principalmente tem um fungo branco, que ele aparece muito aqui na região, e ele é um fungo branco, e ele é muito agressivo, e ele cresce por cima da planta e toma toda a planta e começa a abafar e matar a planta. Então é isso que você tem que observar. Como que é o comportamento desse fungo, se ele é agressivo ou não, tá? Se ele for agressivo, provavelmente você vai ter que tirar e vai utilizar um fungicida ali nele para acabar eliminando esse fungo. Mas caso ele seja agressivo, se ele não for agressivo, você retira ali com a mão, dá uma limpadinha com a escova que você vai retirando dele. Mas eu não sei se dizer se ele é bom ou ruim, porque eu não sei qual fungo que é, entendeu? Porque existe vários fungos amarelos, vários fungos verdes, vários fungos vermelhos, tá bom? Normalmente tem um fungo amarelo que ele aparece muito em regiões rupestres, tá? E esse fungo normalmente é um fungo bacana, ele não tem problema para a planta, mas eu não sei se é o caso do teu. Tá joia? Mas só veja isso, se ele é agressivo com a planta ou não. Se ele for agressivo com a planta, você vai ter que eliminar. Bacana? Pablo da Argentina tá te mandando um abraço. O Pablo me mandou um abraço, Pablo para a Argentina, aí, um grande abraço aí, ó, aos irmãos argentinos. A Zei Duarte falou que conhecia essa técnica do isopor, a dica do isopor para espetar o palito e prender a planta, mas ela adorou a sua dos grampos. Normalmente, né, como que é o nome? A Zei Duarte. A Zei Duarte, ela comentou aqui que ela já conhecia essa técnica do isopor, que você colocava no fundo do vaso para você colocar tutor, né, ou as varinhas, né, de bambu ou varas ali de arame, né, ou arame, né, aqueles arames mais rígidos, né, para você tutorar catleia, normalmente catleia, plantas maiores, né. E essa técnica
técnica aí que a gente coloca o isopor com grampo, ela é muito bacana porque assim a planta não fica boba. A planta, quando você vai regar, ela não cai. Normalmente acontece isso muito com planta nova, né? Quando você replanta. Então, com o grampo, facilita demais o dia a dia, né? A Imara está perguntando, o tamanho do vaso implica no plantio desses bulbophyllums? A Imara está perguntando se o tamanho do vaso implica no plantio dos bulbophyllums. Sim, Imara. Então, o que acontece? Vocês viram que eu tinha uma planta entolcerada num vaso grande. Esse vaso aqui, se eu não me engano, ele deve ser de 21 centímetros. Então, o que eu tinha? Quando eu dividi que as plantas ficaram menores, eu tenho que diminuir o tamanho do vaso. Então, sempre a planta que você vai plantar, o vaso tem que ser proporcional ao tamanho da planta. Então, vocês vejam, aqui eu tenho alguns outros bulbophyllums. Esse daqui é um bulbophyllum timbarino. Então vocês vejam, ó o tamanho do vaso que eu planto ele. Tem que ser sempre proporcional ao tamanho da planta. Ó, aqui uma outra coisa. Essa daqui, uma Polystachya ottoniana. Olha só o tamanho do vaso também. Não adianta, se eu pôr um vaso muito grande, ele vai, mas a planta vai crescer. Não coloque, o vaso tem que ser sempre proporcional. Agora ela vai crescendo, aí você tira ela, coloca no vaso maior. E à medida que ela for crescendo, você vai colocando no vaso maior, tá? Mas não coloque no vaso muito grande. Então sempre a planta, o vaso tem que ser proporcional ao tamanho da planta, tá ok? A Cristina Queiroz está perguntando, esse critério de plantio que você usou serve para bulbophyllums? Como que é o nome dela? Cristina Queiroz. Cristina Queiroz. Para todos os bulbophyllums, ela quer dizer. Para todos os bulbophyllums, tá? Não. Esse daqui, normalmente, são os bulbophyllums asiáticos, tá? Então, são bulbophyllums que gostam de um pouco mais de umidade. Tem alguns bulbophyllums brasileiros que normalmente você vai utilizar um outro tipo de substrato. Então é isso que você tem que ver normalmente. Então praticamente quase todos, não vou dizer 100%, mas olha, 90% dos bulbophyllums asiáticos você pode fazer esse tipo de plantio, sem problema nenhum, tá? A grande maioria deles, né, até os bulbophyllums maiores, né, o Levianae, você tem ali o Gineloense, você tem o Frost, você tem vários outros tipos de bulbophyllum que você pode utilizar dessa forma. Também os pequenos também você pode utilizar dessa forma. Porque os bulbophyllums asiáticos, a grande maioria deles gostam de um substrato um pouco mais úmido. E eu faço dessa forma. O que não acontece com os brasileiros? Os brasileiros é um pouco diferente esse tipo de trato que você vai dar com eles. Tá ok? Mas aqui, bulbophyllums asiáticos, pode colocar aí em torno de 90% a 99% você vai utilizar isso. Tá ok? Tem mais alguma pergunta? Não, só da última fuçada aqui. A minha esposa aqui estava dando uma olhada se tem mais alguma coisa, se ficou alguma coisa para trás aí, mas da mesma forma, se vocês tiverem alguma pergunta, gente, às vezes eu estou um pouco corrido no trabalho, às vezes atraso um pouco de responder para vocês, mas eu quero ver se essa semana eu coloco todas as perguntas e as respostas em dia. Essa semana tive alguns contratempos, nem o vídeo da semana passada eu não consegui postar no YouTube ainda, então devo postar agora essa semana, peço perdão para vocês. A Fernanda Neliton está perguntando como posso beneficiar a casca de pinos para plantar micros, pois na região onde moro tem muito pinos. Posso pegar as que estão em decomposição? Como posso fazer? Então tá comentando sobre, a Fernanda está perguntando se ela pode reaproveitar as cascas de pinos, né? Então as cascas de pinos, o que você tem que fazer, Fernanda? Essa que está deteriorando, essa não serve mais, tá? Então são cascas de pinos novas que você tem que retirar. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que lavá-las, né? Então você vai pegar essas cascas de pinos, limpá-las, lavá-las, colocar numa vasilha com água, né? Então se você tiver em um balde, alguma coisa desse tipo, você quebra ela em tamanhos pequenos, né? Então até tem alguns vasos que eu utilizo aqui, aqui, ó. Então aqui, ó, isso daqui é uma casca, ó, tá? De pinos. Então você pode quebrar ela desses tamanhos
até um pouco pela metade, né, dependendo da planta que você vai utilizar, desse tamanho. Você vai colocar dentro de um vaso, deixar ali alguns dias num vaso com água, pode ser água normal, não precisa colocar cândida ou hipoclorito de sódio, não precisa colocar nada disso. Você coloca a água, deixa durante alguns dias essa água, tá? E aí essa água, você deixa alguns dias essa casca ali. Depois dessa água ficar essa água dentro desse balde, você deixa alguns dias para sair ali tem algumas resinas, algumas particularidades que tem dentro da casca de pinos que ela precisa sair. Então você coloca ali na água, deixa alguns dias, depois você vai pegar essa casca, vai jogar se você tiver no seu quintal, um piso, coloca essa água no piso, tá? E coloca essa casca no piso e deixa secar muito bem. Deixa ali pelo menos uma semana, 15 dias, você deixa secar muito bem. Depois que ela secar e secar bem, aí você pode começar a utilizar, tá ok? Então primeiro, essa que está apodrecendo, não serve, você tira normalmente essa mais nova. Lava, coloca num balde com água, deixa ali alguns dias, depois você tira, uma semana mais ou menos, depois você coloca no local, num quintal, num chão, num piso, deixa ali secar uns 15 dias, secar muito bem. E aí depois disso você pode utilizar. Quebra em pedaços pequenos, né, como eu mostrei para você, e ali você já pode utilizar. Você pode utilizar ela misturada com outro substrato, com esfagno, com casca de macadâmia, com carvão, ou pode utilizar ela pura também. Tá ok? Ó, aqui, ó, são abraços, tá? O Thiago tá falando que você é um fera das orquídeas. Obrigado, Thiago. Para você também um grande abraço. A Anne tá falando, bom dia, comprei um maçarico, estou na dúvida de como guardar após o uso. Precisa tirar o gatilho do tubo de gás? A Anne. Esse gatilho aqui, ele é super rápido, tá? Então, como que eu guardo, tá? Eu tiro. Eu não deixo ele com o gatilho aqui, tá? Porque às vezes, dependendo de onde que a gente guarda, pode encostar, aqui a gente pode girar um pouco isso e ele começa a sair um pouco o gás. Então o que eu prefiro? Eu tiro, ó, tirei, pronto, e guardo sem, tá? Eu prefiro guardar sem, eu acho mais seguro, tá ok? Aí na hora de usar, é só encaixar novamente, tirou, ó, tá pronto para uso, ó. Só abrir um pouquinho, ó. Pronto, está pronto para uso, tá ok? Então eu guardo, toda vez que eu guardo, eu tiro o gatilho. A Maria da Penha está perguntando, então para eu dar uma muda para alguém, tenho que tirar do vaso e dividi-las? Olha, o que acontece? Quem que está perguntando? A Maria da Penha. Maria da Penha, o que acontece? Eu não gosto de dar muda para ninguém. O pessoal fala assim, Roberto, mas você não dá muda? Não, eu não dou muda, eu dou planta. Tá? Então é esse que é o negócio. Eu não gosto de dar muda para ninguém. Então se uma pessoa vem aqui na minha casa, Roberto, essa planta tá muito bonita, Roberto, dá para você me dar uma mudinha dela? Não. Quando eu dividir a planta, que eu cortar a planta, aí eu pego uma planta e eu pego um vaso, ó, essa é sua, tá ok? Então eu não gosto de fazer isso, tá? Quando eu vou fazer isso é já quando eu vou fazer a divisão da planta. Eu já divido a planta. Eu não gosto de ficar pegando e cortando mudinha para as pessoas, porque isso, muitas vezes ali, essa mudinha, maioria das vezes, muitas vezes não vai para frente. A planta que vai ficar comigo, muitas vezes eu estou tirando a energia da planta, então eu não dou muda, né? Não dou cortinho de planta, eu dou planta. Eu divido a minha planta, aí eu dou uma dou uma planta para a pessoa. Eu pego, ó, que nem aqui. Vocês viram, vai me dar aqui mais ou menos umas 6 plantas isso daqui. O que eu vou fazer? Se alguém viesse aqui em casa, ó, essa é sua. Ok? Então dando uma planta, plantada. Não estou dando um cortezinho, porque isso prejudica demais a planta que vai ficar com você. Tá joia? Então eu prefiro fazer isso. Não dou mudinha. Eu prego, divido e dou uma planta. Bacana? É isso, é que mais ou menos que nem dinheiro. Dinheiro a gente não empresta, dinheiro a gente dá. Tá joia? Bom, como é que tá o tempo? 4 minutos. Então tá joia, dá pra gente responder mais algumas coisas. A Carol tá perguntando qual é a planta atrás de você, tipo uma graminha, aquela ali. Tá. Essa daqui, opa. Que ajuda? Consegui tirar.
essa daqui, eu já fiz um vídeo, já vi vários vídeos sobre essa planta. Essa daqui foi uma das primeiras plantas que eu tive que nasceram na minha casa. Nasceram da seguinte forma: a semente, a cápsula de semente abriu e nasceram as plantinhas, né? E aqui eu tenho ela até hoje. Essa planta aqui tem mais ou menos uns 15 anos, acho que mais isso, né? A gente morava num apartamento ainda, então tem mais de 15 anos essa planta aqui. Essa daqui é uma Ornithophora radicans. Ela tá cheia de florzinha aqui, ó, cheia de florzinha, cheia de haste floral. Né? Vamos ver se a gente consegue ver aí, ó, tem algumas florzinhas, né? Então ela tem um cheirinho de mel, né? E essa planta aqui eu já fiz vários vídeos sobre ela, né? Então essa daqui é uma planta que eu tenho muito carinho por ela. É uma das primeiras plantas que nasceram na minha casa, né? A sementeira nasceu, né? A planta, a cápsula quebrou e ela acabou germinando na minha casa. E aí eu tenho ela até hoje. Ah, uma outra planta que está aqui guardadinha. Ó, essa daqui é uma corniculata que estava do lado daquela lá. Essa daqui é uma planta da América Central, norte da América do Sul. É uma Specklinia corniculata, também muito bacaninha, muito bonitinha, plantada aqui na madeira. O Flávio Bueno, no Facebook, está falando que as micros dele estão lindas graças às tuas aulas e te agradece, professor. Flávio Bueno, no Facebook. Flávio Bueno, muito obrigado, Flávio Bueno. Fico muito feliz que de alguma forma aí o que a gente vai falando, a gente vai mostrando a nossa experiência no dia a dia, está ajudando vocês no cultivo. Com isso, o propósito é esse, porque foi uma dificuldade que eu tive muito grande no começo. Foi justamente isso, eu não tinha informação, não tinha quem me mostrasse como eu cuidar das minhas orquídeas. E hoje eu me coloquei um objetivo para mim, é justamente passar o meu conhecimento para ajudar vocês aí a conseguir manter essas belezas aí, essas raridades aí na casa de vocês. E muito obrigado aí, eu fico muito feliz em poder ajudar. Pessoal, agradecendo aqui a Fernando, a Ademir. Obrigado, Fernando. Ademir, Fernanda, Eliane. A Eliane de Vilhena, Rondônia. Ô, Eliane de Vilhena, Rondônia. Muito bom, muito bom. Conheci algumas pessoas de lá já. Legal. E por último aqui no Facebook, a Ivete Leite falando: gratificante ver suas plantas entouceiradas. Obrigado, obrigado. Como que é o nome dela? Ivete Leite. Ó, Ivete Leite, obrigado, Ivete. Fico muito feliz aí em saber e principalmente poder compartilhar aí um pouco de vocês aí com o meu conhecimento aí e mostrando como vocês fazerem no seu dia a dia. Bom, pessoal, um grande abraço, muito obrigado. Até domingo que vem, e tendo alguma sugestão a gente vai colocando aí na pauta. Convidar vocês para dia 24, eu estou fazendo uma live com o Pablo, depois eu vou compartilhar com vocês, com o Pablo lá da Bahia, né? Então vai ser no sábado que a gente vai estar fazendo essa live, tá? Depois eu passo o horário, posto um post para vocês e a gente vai estar falando sobre padronização de cultivo, tá ok, pessoal? Um grande abraço e até semana que vem.